Mais uma vez, boa tarde aos meus amados que me acompanham, né? Fazer mais um videozinho aqui rápido, mas procurar trazer ao entendimento dos irmãos. Eu vou querer explicar para os irmãos. A gente fala muito da graça, né? Que Paulo é quem pregou a graça, que foi separado para pegar a graça. E eu vou mostrar para vocês agora onde foi essa separação que o próprio Cristo, né, fez entre Pedro, Tiago, João e Paulo. Tá bem? Abra comigo sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 8 ao 10. Tá bem? Diz o seguinte: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, e a mim e a Barnabé, e a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém? Eu falo muito da graça, eu e outros que pregam sobre a graça, quando nós dizemos o seguinte, que nas instituições religiosas, né, nos tempos aí chamado igreja evangélica, que eu quero que os irmãos saibam, Jesus, quando veio, ele não instituiu religião nenhuma. Jesus não era religioso. Ele não criou placa de igreja. Ele não criou religião. Ele não criou denominação. Certo? Não disse aos apóstolos para eles abrirem uma igreja. A igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de João, de Timóteo, de Tiago, nada disso. Então, quando ele foi separado, né? Quando foi separado aqui, veja. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, viu? Da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. Ou seja, quando Jesus separou Paulo para os gentios, os incircuncisos, Pedro pegava para os circuncisos, que era para os judeus. Certo? E no verso 9, Paulo, pregador dos gentios. Gentil é você, sou eu. Nós não somos israelitas, não somos judeus. Aprenda isso. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João. Cefas é Pedro. Esses três foi dado a eles para pregar, né, na Judéia, em Nazaré, em Samaria, certo? E não para os gentios. E adiantar um pouco mais para os irmãos, né? Vocês vejam comigo. No mesmo Gálatas, no capítulo 14 e 15. No versículo 14 e 15. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas. Cefas é Pedro, tá? Na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quando eu digo para você que a pregação de judeus não é para nós, porque não é. Paulo, quando chegou lá, olha o verso 15. Nos judeus, nós judeus, Paulo está dizendo, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Ele disse o seguinte, ó, peraí, não está se fazendo pecador? Então é o seguinte, porque quando ele chegou lá, ele deu uma passada em Antioquia, e
estava Pedro junto com os gentios, pregando uma mensagem que era para judeu. Então Paulo diz, peraí, você não pode trazer uma mensagem para gentil que é de judeu. Você não pode, assim você vai confundir, você vai misturar, você não vai fazer aquilo que Cristo nos instituiu, e está errado. Porque assim é o mesmo que fazem dentro das igrejas evangélicas. Eles misturam a lei de Moisés com pregação de Paulo, com as epístolas de Paulo, a de Pedro, de João e dos 4 evangelhos sinóticos, e colocam sempre o povo. E o povo não entende nada. A conta do entendimento nunca fecha. Eu digo porque eu via muito isso. Na faculdade de teologia eu cheguei a discutir muito sobre isso. Mas ninguém nunca me deu entendimento, mas o Espírito Santo me deu. Então vamos comigo para Mateus 10. Mateus capítulo 10. Capítulo 10, versículos 5 e 6. Vocês vão entender. Aos 12 enviou Jesus, isso aqui é Jesus ainda em carne, né? Enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Se ligue, preste atenção no texto. Para você depois dizer que o Rodrigues, né, porque você não entende nada, mas quer acusar os outros. Pare de apontar para os outros. Se corrija, vê se examine, certo? A palavra, não sou eu. Não tomeis, Jesus dizendo, não tomeis rumo aos gentios, viu? Nem entreis na cidade de Samaritano. Ou seja, ele disse aos 12, Jesus disse, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem aos samaritanos, nem na cidade de Samaritanos. No verso 6. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certo? Ou seja, eles eram, viu, aos 12 é dado para eles pregar para quem? Para judeu. Judéia, todas as cidades que componham os judeus. Não era? Ele disse, não para gentios, Jesus está dizendo. É isso que eu quero que você entenda. Essa separação aqui não fazem. E as pessoas que aprenderam mal lá no sistema, que dizem estar na graça, também até agora não entenderam isso. Vamos ver Efésios 2, do 8 ao 10. Rapidinho, para o vídeo não ficar longo, tá bom? Efésios do capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Diz o seguinte. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, viu? Não é você que procura graça. É dada por Deus, é de graça. Viu? É um dom imerecível. Ele deixou para nós imerecível. Nós não merecíamos não, tá bom? E o verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, certo? Que é o que fazem aí. Eu fiz obra, ganhei algo para Cristo e fica se gloriando. Não é? Jamais. Estão fazendo ao contrário do que está aqui. Isso é má interpretação, isso é maquiagem bíblica. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Você é obra de Cristo, está andando nas obras. Você não precisa fazer obra para você ser salvo. É dom de Deus. Não é? Por isso que ele não quer, não é, eu quero que você faça obra. Vocês são embaixadores meus. Vocês me representam na terra. E a sua pátria é o céu. Tiago, para nós sermos mais rápido, né? Tiago 1:1. Para completar. Para fechar agora, certo? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontraram na dispersão e saudação. Certo? Então, Tiago, Pedro, Tiago e João foram pegar para israelita, para judeus. E Paulo para gentios, para nós.
Deu para entender a mensagem? Por que nós estamos na graça? Que Paulo pregou para gentio? A graça. Nós somos incircuncisos. Eles pregavam para circunciso. Nós somos circuncisos no coração. Eles não eram feitos por mão de homem. Só que é circuncisão, né? Então não vou explicar muito bem não. Tá bom, tá ótimo. Para o vídeo ficar longo. Que Deus abençoe a vocês. Que assim seja feita a vontade de Deus na vida dos amados.